Ok, estamos aqui na sétima aula do curso Jesus, estamos no capítulo 8, na página 37 da nossa apostila, o e-book, e vamos entrar no assunto sobre igreja. Tivemos falando aí os primeiros 7 capítulos ou 6 aulas mais focados em Jesus, né, sua obra, o seu chamado, aquilo que ele já fez por nós. E hoje vamos entrar um pouquinho no assunto igreja, né? Lembrando que essa relação do Senhor com a gente, ela é muito centrada, né, no Novo Testamento, não em levar pessoas para o céu, mas em trazer os céus para a terra, né? O foco, a prioridade desse momento é: venha a nós o teu reino. A prioridade desse momento é: seja feita a sua vontade na terra, assim como ela é no céu, né? Ou assim na terra como ela é no céu. Tá? Então é uma oração para que a vontade de Deus que se revela no céu, que ela possa se revelar da mesma forma na terra. Né? Então é esse trazer o reino dos céus para a terra. Né? E Jesus também falando disse: o reino de Deus é chegado a vós. Então, o objetivo, né, do Senhor, nesse momento, né, da igreja, nesta era que vivemos, né, o objetivo principal não é levar pessoas para o céu, mas é trazer os céus para a terra, né, para as nossas vidas aqui. Vivemos o reino de Deus. Né? Então, por isso também em Mateus capítulo 6, verso 33, está escrito assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Né? Estamos falando das nossas necessidades básicas, o nosso dia a dia e tal. Né? Então busquem primeiro o reino de Deus. Né? Vamos cuidar das coisas de Deus. Vamos dar prioridade às coisas de Deus e à justiça de Deus. E as nossas necessidades serão supridas no Senhor. Né? Então a Bíblia tem alguns focos, algumas colunas fundamentais que norteiam as nossas vidas. Né? A vida da igreja hoje, ela é muito norteada, ela é muito baseada, né, nesse pensamento. Né? Buscar em primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? Ele vinha falando para não ficar preocupado com o que havia de comer, de beber, de vestir e tal. Tá? Então, quando falamos do Senhor, né, e ministramos muito sobre a obra dele, né, é interessante ver que Jesus ele substituiu a gente, né, em vários aspectos. Só uma breve aquecida do tema anterior para entrarmos nesse tema da igreja. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a passagem de Isaías 53, 3, o Antigo Testamento falando sobre o Messias que viria, né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Em outra tradução, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Né? O que é esse texto aqui? É uma palavra profética do profeta Isaías, né? Extraída do próprio livro de Isaías, né? Em que ele está falando coisas do Messias que viria. E estava aqui já falando, porque ele era um profeta para a nação, para Israel. E ele estava falando aqui já da rejeição, né, da nação de Israel sobre esse Messias que viria. Né? Então no verso 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tá? Então
esta obra de Jesus, ela foi toda profetizada no Antigo Testamento. E esse é um dos textos muito claros sobre o Senhor Jesus, sobre o Messias ungido de Deus, né, nos dias que estaria na terra como homem, né? Homem de dores, o mais rejeitado dentre os homens, né? Era uma profecia. Ele está falando, mas esse daí, né, ele tomou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, né? Ele fez, pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Então a paz que vivemos, tudo isso daí estava profetizado nas Escrituras, no Antigo Testamento. Tá? Em Mateus 12, 40, né, tem um texto que diz assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus veio, passou por todas essas dores, né, viveu a morte física que ele tinha que viver, né? A alma dele foi para o Hades, né? E depois, o que ele faz? Ele passa 3 dias no Hades e depois, né, ele sai de lá, porque quem é que vai para o Hades? Quem é que perde o direito à vida? Quem é que morre? Todo aquele que pecar. Como ele não pecou, ele não podia ser detido pela morte. Então ele foi pagar a nossa justa punição, mas ele mesmo não precisaria ficar na morte. Então ele foi trazido de volta à vida, né, com todo o direito e com toda a legalidade, a ressurreição de Jesus. Tá? Em Efésios 4:8, portanto, diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também tinha descido às partes mais baixas da terra. Então, são 3 versículos que descrevem a obra completa de Jesus no Evangelho, né? Ele morreu por nós, levou sobre ele o nosso castigo. Esse castigo que foi lançado sobre Jesus é o que nos traz a paz. Ele levou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Por que levou as nossas enfermidades? Porque a enfermidade é uma consequência do pecado. Se ele matou o pecado na origem e a punição sobre o pecado, ele também levou sobre ele as consequências do pecado. Por isso que nós temos direito a crer na cura, a crer na saúde divina, a crer, né, quando a gente ora para que alguém ou nós mesmos sejamos curados, nós não estamos pedindo alguma coisa fora do padrão, nós estamos pedindo por algo, né, crendo em cima daquilo que já foi feito por Jesus, né? É algo que já foi concedido, né? Então essa oração, ela vai além de uma oração, ela é quase um comando sobre a enfermidade, né? É como se fosse um comando, não sobre o Senhor, mas sobre a enfermidade, tá? Deus se agrada quando nós oramos, né, cobrando dele em cima da sua palavra. Senhor, tua palavra diz que Jesus levou as enfermidades sobre ele, as nossas enfermidades. Então eu tenho direito a estar curado. A legalidade da cura no meu corpo é completa. A legalidade da saúde no meu corpo é plena. Então eu clamo em nome de Jesus e reivindico pela tua palavra, né, a tua promessa e aquilo que já foi feito pelo Senhor Jesus, né? Essa doença não tem direito a estar mais na minha vida. Tá? Então nós vamos entrar agora nesse assunto, no tema que é a igreja. Tá? Porque tudo isso Jesus fez trabalhando em cima de promessas que eram para a nação de Israel. E através dessa nação, o evangelho se espalharia, né, a todas as outras nações. Mas o que aconteceu com Israel? Israel como nação, como liderança, rejeitou o Messias, rejeitou o ungido.
Eles não estavam preparados. João Batista veio preparar os caminhos do Senhor, cortar a cabeça dele, né? Não a nação inteira. Houve um remanescente, houve um grupo que permaneceu, dos judeus, certo? Mas aí se revelou algo que Deus tinha como oculto desde o princípio, tá? Que era a igreja de Jesus Cristo. Então, o que é a igreja? São judeus e gentios adorando o Senhor e buscando ao Senhor como um só corpo em Cristo Jesus. Bom, nós estamos apenas entrando nesse assunto, tá? E uma primeira coisa que eu queria gostar de dizer, deixar bem claro, é a questão de Israel. Israel não foi rejeitado para sempre. Tá? Deus não terminou o seu plano com Israel. As promessas de Deus, né? Deus não é um homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Então toda aliança de Deus com Abraão, aliança davídica, né? Aliança palestínica, tudo aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Isso daí vai acontecer ainda na nação de Israel. Então Israel entrou como que num stand-by, né? Para quem estudou com a gente sobre as festas judaicas, você vai ver que depois da quarta festa tem um intervalo de vários meses, e aí vem mais 3 festas seguidas, né? E a gente vê que cada uma das festas, ela seguiu exatamente, né? A festa da Páscoa foi exatamente no dia que Jesus morreu por nós. É o Cordeiro de Deus, né? Que foi imolado, né? O derramar do Espírito Santo foi quando? Foi exatamente, né, no dia da festa de Pentecostes, tá? Que é a primeira colheita, é o início da colheita, né? Então é a fundação da igreja, o início da igreja. Deus respeitou todas essas datas. E aí você tem quase 4 meses aí sem nada, e depois vem a festa das trombetas, que tem um seu link muito grande com o arrebatamento, tá? Que é o anúncio de um novo tempo, uma nova colheita, né? Mas aquele ali estaria sendo encerrada aquela era, aquela colheita, né? Naquele momento ali. Embora tenha, né? Na realidade, essa colheita, essa última, ela vai até o final dos 7 anos, né? Quando Jesus volta e restaura todas as coisas dentro do planeta. E aí, nesse momento, vamos dizer, é o final da colheita, né? E o fim de uma era. A gente vai ver passagens aqui sobre isso, tá? Eu vou jogando algumas coisas para a gente ir entendendo, meditando, absorvendo, né? E aos poucos vai ficando mais claro, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre isso em Atos, capítulo 15, a partir do verso 14. Simão nos expôs, isso é uma palavra do apóstolo Tiago, tá? Antes de morrer. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então, o que ele está dizendo aqui? Eles estavam discutindo sobre os gentios, como é que porque os apóstolos eram praticamente todos gentios. Praticamente não, eles eram gentios, eram judeus, né? Todos eles. Então, tinha um monte de gentios se convertendo. Como é que eles iam lidar com isso? Como é que estavam processando? E tem essa conversa. O apóstolo Pedro fala algumas coisas, né? Falando sobre a experiência dele de conversão dos gentios. E aí nós vemos essa posição aqui de Tiago, né? Trazendo essa palavra, né? Deus, no princípio, voltou-se para os gentios,
a fim de reunir dentre as nações o povo para o seu nome. Depois disso, né, no verso 16, depois disso o quê? Ele está citando o Antigo Testamento, palavras proféticas do Antigo Testamento. Então, depois desse tempo que Deus vai reunir dentre os gentios, né, e dentre as nações um povo para o seu nome, depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei. Então, o que ele está dizendo? Que depois de passar esse tempo dos gentios, né, que o Senhor vai, conforme profetizado no Antigo Testamento, o Senhor voltará e reconstruirá a tenda caída de Davi. Está falando sobre Israel. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei. Tá? Então começa a ficar claro, o assunto de Deus com Israel não encerrou. O assunto de Deus com Israel está no intervalo profético. Ele está em stand-by, mas ele vai ser retomado no tempo devido. Tá? Uma coisa interessante, nós não vamos poder aprofundar aqui nesses detalhes, né? Mas quando a gente estuda as 70 semanas de Daniel, falando sobre a restauração de Israel e os destinos, ou o destino do povo judeu, né? Ele fala nas 70 semanas, das quais 69 já foram e falta uma. E essa uma travou na rejeição de Jesus quando ele veio. Então faltam 7 anos no trabalho de restauração, o trabalho profético, conforme as profecias dadas a Daniel, certo? Falta uma semana de anos, que são 7 anos, para que Deus complete a restauração dessa nação. Então isso vai voltar ainda a acontecer, né? E a gente fica pensando, poxa, mas se Israel está espalhado entre as nações, como é que isso vai acontecer, né? Mas os judeus estão voltando para Israel. Tá? Então eu atualizei aqui alguns números, né? No ano 2000, Israel, que foi reconstruída, né? Foi reiniciada com a sua terra, né? Os judeus tiveram direito, assumido pelas Nações Unidas, na Organização das Nações Unidas, eles tiveram o direito de retomar uma parte da sua terra ao final da Segunda Guerra Mundial. E entraram nessa terra, né? A Segunda Guerra Mundial, lembrando, teve toda aquela matança de judeus, né? Por parte de Hitler, e foi um tempo terrível para aquela nação, né? Estima-se aí a morte talvez de 6 milhões de judeus, né? Alguns falam em 4, mas muitos falam em 6 milhões de judeus, né? Foram dizimados nesse período, tá? Hoje estima-se que hajam cerca de um pouco mais de 20 milhões de judeus espalhados pelo mundo, tá? Em 2000 tinham 6,2 milhões de habitantes em Israel. 2006, 7 milhões. 2008, 7,4 milhões. Virando a página, 2012, 7,9 milhões. 2021 nós estamos com 9,3 milhões. Tá? Dos quais 9,3 milhões de habitantes em Israel, tá? Dos quais 75% são judeus convertidos ao judaísmo. Alguns judeus árabes, né, vivendo em Israel. E apenas cerca de 2% são judeus cristãos. Esse número já foi estimado em 3%. Mensurações mais recentes estão a se falando em cerca de apenas 2%. Tá? Então veja, essa perseguição dos judeus nesses últimos anos, ela tem muito a ver com o quê? Com o propósito de Deus de tratar com Israel em Israel. Tratar com a nação de Israel dentro de Israel. Tá? Então, o povo tem sido estimulado pela própria perseguição a voltar para Israel. Da mesma forma que a igreja, nos seus primeiros séculos, ela foi estimulada pela perseguição a sair de Jerusalém, sair de Israel e ir para as nações,
né? Mas o povo de Israel, nesses últimos tempos, eles estão sendo estimulados a sair das nações e voltar para Israel. Como Deus falou que ia fazer. E a gente vai ver isso na palavra. Tá? É uma coisa importante da gente deixar claro que Israel, a igreja, não é o Israel de Deus. Isso daí é um termo que muitos pastores gostam de falar, às vezes falam despretensiosamente, mas é preciso deixar claro, a igreja não é o Israel de Deus. A igreja é a igreja. Israel é Israel. São dois povos distintos, são dois grupos distintos e claramente distinguidos por Deus, separados por Deus. Quando você olha lá no livro de Apocalipse, os últimos tempos, você vai ler lá sobre 3 grupos de pessoas, que a Bíblia trata o tempo inteiro com 3 grupos, né? Desde a criação da igreja. A igreja, Israel e as nações. São 3 grupos de pessoas, ou de povos. A igreja, Israel e as nações. Sempre falando. E quando fala lá em Apocalipse 20, 21, você vai ver de novo ali a sequência da raça humana vivendo já com Deus no milênio e vivendo com Deus no pós-milênio, né? Nos novos céus e nova terra e na nova Jerusalém, né? Onde só habita a justiça, né? O povo vai estar vivendo aonde? Né? Esse povo é mencionado mais uma vez. Israel, a igreja e as nações. Vão estar lá esses 3 grupos de pessoas. Tá? Então não dá para entrar ou cair nessa doutrina, né, de que a igreja é o Israel de Deus, não tem mais nada a ver Deus com Israel, Israel foi amaldiçoado, perdeu sua terra, não sei o quê, durante quase 2000 anos Israel ficou sem terra. E muitos crentes acreditaram nessa doutrina. Porque você pensava, não tem nem terra, como é que Deus vai fazer com Israel? Nunca mais vai ter uma terra. Mas veio a ter, né? Desde 1948. E o povo está voltando para lá. Então, em Lucas 15, no verso 11 a 32, né? Mas eu vou ler só aqui o 31 e 32, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Tá? Então, o que é isso daqui? É uma parábola, é a parábola do pai perdoador, o pai complacente, né? Ou do filho pródigo, como alguns gostam de chamar, né? Ou preferem chamar. Né? Essa parábola, esse momento da parábola, né? É o irmão que ficou com o Senhor e o outro que se afastou, se perdeu e gastou a sua primogenitura, né? Seus direitos a sua herança como filho. Né? E na hora que ele volta arrependido, o outro irmão, que ficou lá o tempo todo, que estava firme, foi lá e reclamou, ele vai ganhar essas coisas e tal. Então, isso muitas vezes é Israel fechando a porta para os gentios e muitas vezes somos nós gentios fechando a porta para os judeus, quando a gente cai na soberba de dizer a igreja é Israel de Deus, Israel já era, né? A história de Deus é só com a igreja. E não é bem isso que a Bíblia nos ensina. Tá? Então vamos ver aqui, aprofundar agora esse texto de Romanos, capítulo 11. Tá? 3 assuntos tem nessa leitura, do verso 1 ao 32. É um texto longo, é importante que a gente conheça bem esse texto. Ele fala do remanescente dos judeus, ele fala dos ramos enxertados e fala sobre todo Israel será salvo. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita. O apóstolo Paulo escrevendo, descendente de Abraão da tribo de Benjamim.
Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Né? Deus falando para Elias, quando Elias teve aquela depressão, fugiu e tal, e Deus falou para ele: olha, não é assim não. Eu reservei para mim 7.000 homens. 7.000 homens. Existe um remanescente, né? No verso 5, né, ele segue dizendo: assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Né? Há um remanescente, sem merecimento pessoal. É pela graça de Deus. Toda a salvação é pela graça. E que se revela através da fé. Né? Então, há um remanescente escolhido pela graça. O apóstolo Paulo, né, traz de novo esse termo aqui, um remanescente. Como tiveram 7.000 remanescentes, que não dobraram o joelho diante de Baal, na época de Elias, né, aqui há também um remanescente, né, na vinda de Jesus, que aceitou o Senhor e seguiu, que era o caso de todos os apóstolos, né, que eram judeus e eles que começaram a pregação do evangelho para a igreja. A igreja é iniciada através de judeus. Né? No verso 6, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Entenda um pouquinho essa palavra. Aqui há um juízo sobre o Israel que rejeitou a Deus. Tá? Ele tá dizendo o seguinte: a promessa de prosperidade aos descendentes de Abraão continua viva. Vocês são judeus, descendentes de sangue de Abraão. Tá? O que eu prometi a Abraão, eu vou estar continuando abençoando vocês. Só que tem um detalhe. Né? A mesa vai ser como uma armadilha e pedra de tropeço e retribuição. Ele está dizendo o seguinte: tua mesa vai continuar farta, mas isso vai ser uma armadilha. Você vai pensar que está fazendo tudo certo, que as coisas estão de acordo, mas não estão. Tá? Mas é para você cair no engano mesmo. Essa é uma disciplina sobre a sua vida. Tá? É uma disciplina. Você continuar prosperando é uma disciplina. Porque se você perdesse a prosperidade, você ia me buscar. Mas como vocês não querem, me rejeitaram e tudo, então essa é a disciplina. E o verso 10 esclarece melhor: escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem encurvadas para sempre. O que é o sinal de costas encurvadas? É muito trabalho sem usufruto. Você prospera, você cresce, mas você está trabalhando até tarde, não tem férias, não sabe gozar a vida, não consegue curtir a família, não consegue viver. Tá? Costas encurvadas, vai continuar ganhando dinheiro, mas seus olhos vão escurecer, você não vai ver que você só está vivendo para o trabalho. E isso é como uma maldição sobre a tua, como um juízo, não uma maldição. É como um juízo sobre a sua vida. No verso 11, novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira alguma, de maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão dele, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo,
e seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Então aqui ele já começa a dar um outro spoiler sobre esse futuro de Israel. Tá? Ele está dizendo o seguinte: se a queda de Israel trouxe riqueza para o mundo, e o fracasso de Israel em ser a nação que levaria o evangelho a todos, trouxe riqueza para os gentios, que os gentios puderam receber direto de Deus e ministrar por Deus, né, pelo reino, pelo evangelho, e fazer parte desta igreja do Messias, do ungido. Tá? Quanto mais significará a sua plenitude. Então ele está dizendo, se a queda foi bênção, imagina a plenitude deles, o que não vai ser. Né? Então ele já está dizendo que haverá uma plenitude. Tá claro? Haverá uma plenitude. É um primeiro spoiler, um primeiro flash sobre isso. No verso 3, estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Então ele já está dizendo o seguinte: quando acontecer a volta dos judeus, simultaneamente vai acontecer o quê? A ressurreição. A ressurreição começa com a volta dos judeus. A ressurreição está casada com esse tempo da volta, certo? Quando é que começa, por isso que a gente ensina muito sobre isso, quando é que começa a restauração dos judeus? Quantos anos faltam? São 7 anos. Quando começa esses 7 anos? Eles começam no arrebatamento da igreja. Por que começa no arrebatamento da igreja? Porque é quando se completa o tempo dos gentios. Como disse o apóstolo Tiago. Né? Primeiro ele vai juntar esse povo. Depois de fazer isso, ele virá para restaurar a casa destruída, a casa caída de Davi. Né? E vai restaurar. Então ele está dizendo aqui agora, a rejeição, a reconciliação do mundo. O que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Então ele já está dizendo, os judeus vão voltar a serem aceitos pelo Senhor. E isso vai estar casado com um tempo de ressurreição. Ressurreição dos mortos. No verso 16, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, ele está falando para os gentios, você não era oliveira original, você era oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da origem da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos, então não se glorie sobre Israel. Não fica falando que Israel não vai voltar, que Israel já era, que o negócio, a igreja é o Israel de Deus, Israel acabou. Não fala isso daí, que está errado. Entendeu? Isso é uma vanglória. Né? Não se glorie. E ele começa a dizer por quê. Né? Onde nós estamos aqui, não se glorie contra esses ramos, verso 18. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Verso 19. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. O apóstolo Paulo está dizendo qual é a visão correta. É eu declarar o quê? Qual é a realidade? É que ramos foram cortados para que eu, como igreja, como gentio dentre as nações, fosse enxertado. Por quê? Porque aqueles que deveriam me evangelizar não evangelizaram. Então a palavra veio direta a mim, mas não através de Israel, mas já agora através da igreja, dos 12 apóstolos do Cordeiro. Né? O evangelho chega até nós e os gentios começam a ser
enxertados. Então, essa é a visão. Estamos sendo enxertados. No verso 20, está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Lembra que a eleição é pela graça através da fé. De acordo com a presciência de Deus. Né? Deus sabia, conheceu antes. Ele sabia quem ia crer. Né? E nessa de saber quem vai crer, né? Por crer no Senhor, recebe a graça de ser salvo. A graça de pertencer à oliveira verdadeira. Né? No verso 21, ainda no verso, e você permanece pela fé, não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Aqui ele está falando conceitualmente. Não é uma profecia, porque o que ele profetizou ele falou antes, em 2 versículos. Tá? Mas ele está dizendo que é um processo natural reenxertar a oliveira cultivada, né, na árvore que está sendo cultivada. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados ramos naturais em sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignorem este mistério. Tá? Que mistério que Paulo não quer que a gente ignore. Toda vez que ele fala, não quero que ignorem alguma coisa, que ele está dando o enfoque de que aquilo é muito importante. Né? Não quero que sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Né? Por quê? Porque é algo muito importante para a igreja. E esse mistério é algo importante para a igreja conhecer e entender, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Quando se completar o tempo dos gentios, quando se completarem a conversão plena dos gentios, né? E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Tá? Ele está falando de Jacó, que é Israel. Tá? Então, a promessa é muito clara. Haverá esse tempo dos gentios primeiro. Quando se concluir o tempo dos gentios, Israel será restaurado. Todo Israel será salvo. Não quero que vocês ignorem este mistério. É importante entender isso. A igreja não é o Israel de Deus. A igreja é igreja poderosa, amada, cheia de propósitos, de vida abundante. É a noiva do Cordeiro. Mas nós não somos Israel de Deus. A história de Deus com Israel não acabou. As promessas que Deus fez para Abraão, para Davi, serão cumpridas plenamente, plena e integralmente. Tá? Verso 28. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sobre a desobediência,
para exercer misericórdia para com todos. Então, no fundo, ele está dizendo o quê? Olha, todos se extraviaram, não há um justo sequer. É o que o apóstolo tinha escrito nessa mesma carta aqui antes. Não há um justo sequer, né? Então Deus, o que ele fez? Ele mostrou que não tinham justos. Então ele exerceu misericórdia sobre os judeus, o remanescente, exerceu misericórdia sobre os gentios, como nós que nos convertemos, se passamos a andar com o Senhor, né? E vai manifestar ainda misericórdia sobre Israel, trazendo eles de volta, trazendo essa nação de volta para o Senhor. Com detalhe, nesses 7 anos em que Israel vai estar sendo trazido de volta e preparado para a vinda de Jesus, para a segunda vinda, haverá também uma conversão extraordinariamente enorme de pessoas de todos os povos, línguas e nações que vão se converter ao Senhor Jesus, conforme fala o livro de Apocalipse, falando sobre esse período da grande tribulação, que também é chamado de angústia de Jacó, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então podem virar para a página 39. Em cada final de período, a gente tem estudado, né, que existe um juízo de Deus. Né? Quando foi lá com Adão e Eva, perderam o direito, né, ao Jardim do Éden. Né? Tiveram várias outras sequelas naquela queda. Né? Logo depois tivemos, né, o juízo que foi o juízo do dilúvio. Né? Quando as nações estavam corrompidas, não existiam nações, desculpa, né? Mas o povo estava corrompido, aquelas primeiras gerações, muita corrupção, muito afastamento de Deus, né? E desobediência total, ninguém buscando a Deus e tal, e aquela questão de corrupção da raça humana, contaminação da raça humana, com anjos abandonando a sua origem, seu corpo natural, angelical, né, e coabitando com mulheres humanas. Então isso tudo acabou levando, né, ao dilúvio. Né? E vários juízos foram se manifestando em épocas diferentes. E aqui em Israel, né, na rejeição do Messias, quando ele veio, também é estabelecido um juízo para Israel. E o juízo qual foi? É a dispersão dele dentre os povos. E esse juízo havia sido determinado antes, né, em Deuteronômio 28:64, fala assim: então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Tá? Então era a profecia da dispersão. Estava lá em Deuteronômio. Se vocês fizerem isso assim, assim, assado, vocês vão... eu vou espalhar vocês entre as nações, vocês vão buscar outros deuses, não vão ter nada comigo. Isso aconteceu quando? Em 70 depois de Cristo. Né? Depois do nascimento de Cristo, no ano 70. Então, poucas décadas depois, né, da morte de Jesus, o que aconteceu? Morte, ressurreição, tudo. Qual o propósito de Israel ter uma nação, de ficar lá? Perdeu o propósito. Então Deus tinha que falar a esse povo. E aí você tem, no ano 70 depois de Cristo, você tem aquele massacre dos romanos em Jerusalém, né, o general Tito. Então foi um massacre, foi uma coisa... marcou a história, a violência dos atos que foram feitos ali. Israel foi expulso da sua terra e nunca mais voltou até 1948, como a gente já citou aqui. Tá? Então esse foi um juízo de Deus por conta da rejeição do Messias, de terem matado o Messias, né? Eles que geraram aquela situação,
que o Messias acabou sendo, o Senhor Jesus acabou sendo morto, tá? Israel, então, como a gente já citou, vem sendo trazido paulatinamente de volta, tá? Então isso foi só uma introdução, tá? Para explicar um pouquinho sobre a igreja. Era preciso entender que a igreja não é o Israel de Deus. A igreja é a igreja de Jesus Cristo, é a noiva do Senhor, e Deus tem promessas e propósitos específicos para a igreja. E quando adentrarmos no milênio, vai continuar havendo igreja, tá? O povo que era chamado de igreja, vai continuar existindo Israel e vão continuar existindo as nações. E até em novos céus e nova terra eles são mencionados de novo. Israel, igreja e as nações. Tá? Então não pensa que vai haverá um povo só com um só espírito. Mas Deus criou trabalhos diferentes para a igreja, para Israel e para as nações. Tá? Serão coisas distintas. Bom, em Mateus 13, no verso 13, tá? Vai aqui uma última explicação sobre por que Israel foi rejeitada pelo Senhor, porque Israel rejeitou o Senhor. Israel não rejeitou o Senhor porque Deus fechou os olhos deles. Não. Deus fechou os olhos e os ouvidos porque eles rejeitaram. E aí o Senhor começa a falar através de parábolas, para que eles ouçam e não entendam. Vejam e não percebam. Né? Então está aqui em Mateus 13. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? Pois o coração desse povo se tornou insensível. O coração de Israel se tornou insensível. Não foi Deus que tornou eles insensíveis. O coração deles se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Tá? Então, o que Deus fez? Falou, ok, é isso daí. Vocês estão sendo rejeitados, tá? E agora eu vou me manifestar direto aos gentios, né? Conforme aquela parábola de Jesus que diz que veio um rei, convidou as pessoas mais nobres para a festa e tal, e coisa, para um banquete, chegou na hora do banquete e esse pessoal não veio. Ele mandou seus homens de volta para as ruas, chamando o pessoal da noite, mendigos, os indigentes, né? Os órfãos, chama todo mundo para cá. E aí veio esse pessoal e participou do banquete. Né? Por quê? Aqueles que deveriam estar no banquete não vieram. Tá? E não vieram por quê? Coração insensível, de má vontade ouviram. Né? De má vontade ouviram João Batista, de má vontade ouviram Jesus. E aí, nesse momento da rejeição que ele se configura em Mateus 13, o que Jesus fala? Ele muda a linguagem. Agora eu começo a falar por parábolas. Então a parábola tem uma riqueza porque ela dá mais clareza e a absorção para aquele que está recebendo revelação. Ao passo que para aquele que está com o coração fechado e a visão fechada, é mais cegueira. Ele não entende nada. A parábola é um mistério. A pessoa não entende, não recebe. Não há revelação. Tá? Então, esse é uma coisa muito interessante desse momento de Mateus 13. Bom, para falar de igreja, é preciso também que a gente entenda uma outra coisa importante, que é o quê? Duas palavrinhas. A definição dessas duas palavras, evangelho e igreja. Qual o significado delas? Então, primeiro nós vamos falar do evangelho, né? Bem
Pense aí rapidamente. Se perguntarem para você o que é o Evangelho, né? Resposta rápida: o que é o Evangelho? Qual é a primeira coisa que te vem na cabeça? Né? Então isso é uma coisa que às vezes o Evangelho tem um significado meio complexo, né? Como para algumas pessoas defina o que é coaching, né? Hoje é uma brincadeira até que se faz, defina o que é coaching, e pouca gente sabe chegar lá e dizer, não, o coaching é isso, é aquilo outro, né? O que é o Evangelho? E muitas vezes a gente não sabe responder com clareza, não está nem preparado para isso. Então vamos ver, começar a entender sobre a igreja, entendendo o que é o Evangelho. Porque a igreja é fundamentada sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E o que é o Evangelho? O Evangelho é toda a palavra de Deus. O Evangelho é o Evangelho. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz que é o Evangelho. Tá? 1 Coríntios 15, a partir do verso 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. E aí vem o Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, com um detalhe, entre vírgulas aqui, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo o Antigo Testamento. A gente já leu, por exemplo, a passagem de Isaías, né, que mostra claramente que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Né? Então, e tem inúmeras passagens no Antigo Testamento explicando que o Cristo tinha que morrer pelos nossos pecados. A festa da Páscoa, o Cordeiro Pascal. Quem é o Cordeiro Pascal? É Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal. O resto foi parábola, foi figura, foi sombra de uma realidade espiritual e real, que é o sacrifício de Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. No verso 4, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que é o Evangelho que nos salva? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. De novo, segundo as Escrituras. Perceba que ele cita o fundamento do Evangelho. Quais são os fundamentos do Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É um tripé. Morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E tudo isso segundo as Escrituras, segundo o Antigo Testamento. Tudo que está dito foi segundo as Escrituras. Tá? Então, é um texto muito claro, muito forte. Nós não vamos ficar apenas nele, mas é uma coisa básica. Qual é a nossa pregação fundamental para as pessoas? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ele ressuscitou. Eu tinha um plásticozinho no meu carro, que até esses dias eu estava pensando, eu preciso botar um plástico desse de volta aqui, né? Que vinha escrito assim: Jesus morreu, vive e voltará. Né? E uma amiga minha que eu tinha levado para a igreja, na verdade era mais amiga da minha irmã, e a gente tinha levado ela para um culto, para uma reunião, e ela veio no meu carro e olhou aquele decalque ali e leu. Foi muito engraçada a leitura dela, que ela falou assim: Jesus morreu, vive e voltará. Ela perguntou assim, meio assustada: voltará? Né?
E aquilo abriu as portas para eu falar um monte de coisa, né? Explicar um monte de coisa para ela. Mas é uma coisa muito engraçada. A base do evangelho é o que salva as pessoas. E a base é essa. Morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu, mas está vivo, né? E vai voltar, é uma sequência. Mas o vai voltar não é o que nos traz a salvação. O que nos traz a salvação é crer que ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. E isso traz salvação. Tá? Uma coisa interessante é assim, ele nos substituiu em diversos aspectos. Ele morreu no meu lugar. Quem tinha que estar morrido era eu, e ele morreu no meu lugar. Né? Ele foi sepultado no meu lugar. Eu que devia ser sepultado, ele que foi. E quando ele ressuscita, ele também ressuscita no meu lugar. Por isso que o apóstolo Paulo fala, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque a nossa vida foi oculta. E a vida de Deus é que deve se manifestar através de nós. Então é um processo de substituições. Ele morreu no meu lugar, foi sepultado ou condenado no meu lugar e ressuscitou também para viver no meu lugar. Tá? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? Então, quando a gente nasce de novo, é um novo nascimento para Deus. Você vai ver em Romanos 7, principalmente, Romanos 6, algumas passagens, né, falando que para a gente considerar os nossos corpos como sacrifício para Deus. Romanos 12 também fala disso. Né? Considere os nossos corpos como sacrifício para Deus. Né? Sacrifício vivo. Nós estamos mortos para o Senhor, mas vivos para Deus. E por que vivos para Deus? Porque a vida que eu tenho hoje é Jesus Cristo que vive em mim. Então ele me substituiu na minha vida também. Ele me substituiu na minha condenação, na minha crucificação, no meu sepultamento e na minha ressurreição para viver no meu lugar hoje. Então já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tá? Esse processo de substituição, esse é o Evangelho. Tá? Esse é o Evangelho. Podemos ver aqui Gálatas 1, no verso 8. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Porque qualquer mudança nesse fundamento, ela é maligna. Ela está desviando pessoas de Deus. Ela está destruindo a vida. Então ele solta uma maldição sobre aquele que desvirtua a base fundamental do evangelho. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. É muito pesada essa palavra, mas está na Bíblia e é Novo Testamento, tá? Escrito pelo apóstolo Paulo. Romanos 10, a partir do verso 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Então, Paulo vai dizer aqui agora como deve ser a nossa resposta a este evangelho, que simplesmente nos traz a salvação. Tá? A gente falou do tripé da salvação e a gente vai ler agora como é que funciona a nossa resposta para se enquadrar nesta salvação, tá? Que é pela graça, não é pelas obras, né? Não é por merecimento. Então, o verso 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confissão na boca e a fé do coração.
Confissão da boca e a fé do coração, né? São duas atitudes que nos levam à salvação, como lemos no texto anterior, né? Cristo morreu, né? Voltando lá no final da página 39, 1 Coríntios 15, no verso 2, por meio deste evangelho vocês são salvos. Que evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tá claro? Por meio deste evangelho vocês são salvos. E aí ele diz qual é o evangelho. E agora ele diz como é que funciona a nossa salvação em relação a esse evangelho. Como é que se operacionaliza, né? Essa base, esse primeiro e fundamental e decisivo passo, né? É confessar com a boca que Jesus é Senhor. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ah, eu só preciso crer na ressurreição? Não. Quando você fala crer na ressurreição, está embutido, tá? Todo o processo anterior, que ele morreu pelos meus pecados, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Tá? Não é ressuscitou por ressuscitar. Está embutido dentro desse processo. Por que confessar com a boca e não somente crer com o coração? Lembra que a gente estudou que o homem é corpo, alma e espírito. Existe essa tricotomia na existência humana, na criação do homem, né? Corpo, alma e espírito. Tá? Então, quando a Bíblia fala em salvação, ela fala em salvação de almas. Quando falam do Hades, eles falam que é lugar para onde vão as almas dos mortos. Tá? Então, a alma é essa fonte de decisão, de escolha, é o nosso ego, é o nosso eu, é a nossa pessoa interior, é o que nós somos, é você. Tá? Independentemente do teu corpo e do teu espírito, é você. Tá? Então, a decisão, né, da sua alma, quando Paulo fala, por exemplo, em Romanos 8, né, aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Os que se inclinam para o espírito, cogitam das coisas do espírito. Quer dizer, se você se volta para o corpo, você vai cogitar das coisas do corpo. E o que o corpo quer? Ele quer atender os seus desejos, suas necessidades, suas prioridades e that's all, né? É isso aí. Mas o que nós queremos? Né? É uma decisão da alma. Então a alma decide se vai se inclinar para o corpo ou se vai se inclinar para o espírito. E quando ela tem essa inclinação para o espírito, tá? E quando você estuda Romanos, do início até o capítulo 8, ali, você vai ver muito esse detalhe, tá? De que há um link entre carne e corpo. Ele está chamando carne de corpo e corpo de carne. Conforme a tradução e conforme o texto original, você vai ver as duas expressões. Tá? Então, é o homem terreno, ele quer o quê? As coisas da terra. O homem espiritual quer as coisas do céu. E a alma? A alma é o nosso centro de decisão. É o nosso ego, é a nossa pessoa fundamental. Tá? Então, num processo de conversão, processo de salvação da alma. O corpo não vai ser salvo, esse corpo vai ser queimado. O espírito, ele não tem que ser aperfeiçoado. Tá? O espírito, ele recebe a visitação de Deus, o Espírito Santo está lá. De lá é a fonte de aperfeiçoamento para a minha alma. O espírito, o que acontece com o espírito? Nós nos tornamos nova criação. Somos nova criatura, tudo se fez novo. Se fez novo no meu espírito, mas na minha alma eu entrei num processo de salvação, um processo de transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? E a mente é renovada segundo o quê? Segundo aquilo que a gente recebe do Espírito, a revelação, a luz, a percepção, a contemplação de Deus. Né? Somos transformados de glória em glória. Né? Fazendo o quê? Contemplando o Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, voltando aqui ao texto,
Quando você confessa com a tua boca, você está manifestando através do seu corpo um desejo, uma escolha, uma intenção, uma decisão da tua alma. Você manifesta através do seu corpo uma decisão da tua alma. Tá? E quando você crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você está crendo no seu coração, esse coração é o homem interior, é o espírito. Tá? Então a fé, ela não vem da alma, ela vem do coração. Eu tenho um outro estudo sobre isso, tem uma dúzia de passagens que mostram que a fé é do coração, a fé é do espírito, a fé é do homem interior. A fé não é da nossa alma, da nossa mente, da nossa razão, não, a fé vem de algo mais profundo, mais interno, mais ligado aos céus. Lembra, o que nos liga a este mundo, né? Ao planeta, a este universo? Nós somos ligados através do nosso corpo. Através dos 5 sentidos, a nossa alma interage com este mundo. Sem o corpo, a alma é uma alma penada, desculpa a expressão, né? Ela está morta, ela não tem o que fazer no planeta. Tá? Ela vai para o Hades ou vai para o paraíso, né? Depois que Jesus levou o seio de Abraão para o paraíso, né? Para o terceiro céu. Então, nós precisamos dessa linguagem com o corpo para se manifestar nesse planeta. Agora, como é que é a ligação com Deus? Quando Adão pecou, o espírito dele morreu e o corpo começou a envelhecer, até que ele morreu. E a morte entrou na humanidade. Tá? Então, o que é o espírito? Quando nós nascemos de novo, nós nascemos do espírito, porque quando o espírito renasce aquela comunhão com Deus, é aquilo que nos liga ao mundo espiritual, é aquilo que nos liga aos céus. O corpo liga a minha alma à terra e o espírito liga a minha alma aos céus. Por isso eu creio com o coração, eu creio com o meu homem interior, com o meu espírito. Uma decisão da alma, eu segui a fé do meu espírito, do meu coração. É uma decisão da alma. E é uma decisão da alma, confessar com a boca. Tá? Então a alma se ligando com a terra, através da confissão verbal, da boca, do corpo. E a alma se ligando com os céus, através da fé, né, em que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então a minha alma tem um link com a terra e um link com o céu. Quando eu confesso com a boca, eu estou declarando minha conversão na terra. Quando eu creio com o coração, eu estou declarando, né, minha ligação com o céu. Tá? Por isso diz que a nossa pátria não está aqui, nossa pátria celestial, ela está nos céus. Ok, gente? Então, isso era importante entender um pouquinho sobre essa questão do evangelho. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre igreja. Tá? O que é a igreja? O evangelho é uma base. Não haveria igreja sem o evangelho. Através do evangelho nós somos salvos. E cada indivíduo que é salvo pela confissão e convicção no evangelho, ele vai formando um corpo. Eles vão sendo inseridos dentro de um corpo. Tá? Como que um edifício também, um corpo, um edifício, uma árvore. Você tem uma construção, né? Você tem várias analogias, várias figuras no Novo Testamento sobre o que é a igreja. A mais tradicional, mais firme, é sobre o corpo. E cada membro do corpo é um participante da igreja, tá? Igualmente importante, né? Então, o que é a igreja? É a reunião de todos aqueles que realmente creem no evangelho, confessam com a boca, creem com o coração, que
que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Quem crê nisso passa a fazer parte deste corpo que a Bíblia chama de igreja. Tá? Então, João 3,16, ele fala, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? Então, nós entramos na vida. Quem entra na igreja, entra na vida, na verdadeira vida. Tá? Um detalhe é que a igreja, ela vem desse termo chamado eclésia. São chamados para fora, né? O ek é para fora, no grego, e eclésia no grego, tá? Vem do verbo kalel, que significa chamar. Então é chamar para fora. Né? É interessante no filme Matrix que eles têm uma certa analogia. Né? As pessoas pensam que estão vivendo a vida e estão vivendo apenas um mundo virtual, que não é o real. Né? E aí você precisa tirar a pessoa da Matrix, que é o mundo, e trazer ela para a realidade. E a realidade nem sempre é aquela bonita. Mas quando você vem para a realidade, você pode chegar em algo realmente muito bonito. E a igreja é a reunião daqueles que são chamados para fora. Para fora do quê? Para fora da visão deste mundo, para fora da cultura deste mundo. Né? Nós não somos deste mundo. A gente vive nele, mas não somos dele. Tá claro? Então a eclésia, esse chamado para fora, a igreja, é a reunião daqueles que são chamados para fora. Eles não estão mais acreditando nesse mundo e nas suas mensagens, nas suas mentiras, nos seus enganos. Eles adquirem uma nova visão, uma nova percepção de mundo, um novo entendimento e compreensão da humanidade, do nosso chamado de vida, daquilo que Deus tem para nós, da existência de Deus, dos planos de Deus. Tudo muda na história da igreja, que é chamada para fora. Né? Como é que funcionava antigamente uma assembleia, né? Nos tempos antigos? Você não tinha internet, então tocavam uma trombeta, né, por exemplo, e sabiam que aquele toque de trombeta era para todo mundo vir na praça, que o governador ia falar, dependendo do que fosse, né, o prefeito, o governador, o César, né, o comandante, ele ia falar, então as pessoas vinham para essa assembleia porque ele ia fazer um comunicado para que todos tomassem ciência. Né? Então isso é assembleia, chamado para fora, vem para fora que a história vai mudar. Tá? E a igreja ela tem esse conteúdo também, nós fomos tirados do mundo, nós fomos tirados da cultura desse mundo, nós fomos tirados da visão deste mundo. Tá? Nós não somos deste mundo. Vamos conceituar um pouquinho agora essa questão de igreja, né? Porque na igreja você tem uma igreja que é visível, que é a nossa igreja local, tá? Que ela tem um monte de gente lá. Nós vamos ver daqui a pouco quais são os participantes de uma igreja comum, tá? E nós temos também uma outra coisa que se chama a igreja segundo Deus, ou a igreja universal, que não tem nada a ver com a igreja universal denominação. Tá? Para Jesus não existe denominação. Existe a igreja de Jesus Cristo, denominação é coisa de homens. Eu não gosto assim quando eu vejo homens apaixonados pelas suas igrejas. E falam, não, porque é minha igreja. Tal. E aí fala o nome da igreja toda hora para ficar, né? É marketing aquilo ali. E é quase que um processo hipnótico também pela repetição, a pessoa vai pegando aquilo, e fala das coisas boas que a igreja dele está fazendo, que é a minha igreja, que é a nossa igreja, que o nosso ministério, a nossa visão, e por aí vai, né?
E não existe isso aí. O que existe é a igreja de Jesus Cristo. E a igreja local é uma igreja visível. Só que a igreja visível local não é necessariamente a igreja de Jesus Cristo. Ou não é absolutamente a igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo são os verdadeiros cristãos espalhados pelo mundo e que congregam, a grande maioria deles congregam dentro das igrejas. E é lá que é para estar mesmo. A gente vai estudar nesse tempo de igreja que tudo que Deus fala, tudo que está acontecendo com a igreja hoje, Deus profetizou, Deus falou que ia acontecer. Jesus disse que ia acontecer, mas que era para ficar dentro da igreja. Não tinha que sair da igreja. Tem que continuar congregando. Tá? Ah, mas tem isso, tem aquela pessoa, tem aquilo, que eu não sei o quê, tem muito desvio por causa disso, daquilo outro. Mas está profetizado que ia acontecer. Só que é para estar lá. Daí a gente vai ver isso daí passo a passo, né, na medida que formos estudando nas próximas aulas aí. Tá? Agora, pode virar aqui na página 42. Mateus 13, 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o inimigo, o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Veja, Jesus tinha acabado de falar sobre a rejeição, sobre as parábolas, sobre falar através de parábolas que pessoas iam entender. Quem tinha que entender ia entender, quem não tinha que entender não ia entender. Estava fechado para eles o entendimento. E agora ele começa a falar de um tempo novo. Que tempo novo? Não é com Israel. A rejeição já foi oficializada. Esse tempo novo é com a igreja. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, ou melhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio esse joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem um trigo e guardem no meu celeiro. Ou seja, quando chegar a época da colheita, primeiro tira o joio, depois tira o trigo. Depois separa o trigo, ajunta o trigo. Bom, em Mateus 13, 36 em diante vem a explicação que Jesus dá só para um grupo mais íntimo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Falando dele mesmo, Jesus. O campo é o mundo. No mundo você joga as suas sementes. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos que praticam mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então olha que palavra interessante. O semeador é Jesus. O campo é o mundo. Durante todo esse tempo, a palavra vem sendo semeada. A boa semente, né, são os filhos do rei.
e a semente é a palavra, que já foi revelada em parábolas anteriores, né? A boa semente, aquela que dá bom resultado, né, diante da palavra, são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo é o diabo e a colheita é o fim desta era. Que era? Veja que a Bíblia chama de era. Não são poucas passagens, são várias passagens que é chamado o tempo que nós estamos vivendo de era. E que essa era vai ter um final. Quando que se encerra esta era? Esta era se encerra na restauração de Israel. Tá? Quando houver a restauração de Israel, aí você encerra esta era. Dois estarão no campo, um será levado, outro será tomado. Não é o arrebatamento. Um será levado. Quem que vai ser levado? Tá? Primeiro é o joio, que está ali misturado no meio do trigo. Tá? Então é preciso entender que a igreja tem o joio e tem o trigo. Dentro da igreja local, a igreja universal é só aquela, igreja bíblica universal é aquela que apenas fazem parte os verdadeiros convertidos, nascidos de novo, né, que estão no Senhor. Essa é a igreja, segundo Deus. A igreja local, visível, é a igreja que contém o quê? O trigo, contém o joio e contém aqueles que ainda não são trigo, eles vão ser, mas ainda não são. Estão aí em passo de decisão. Mas dentro da igreja você vai ter isso. A igreja local, você tem o joio e tem o trigo. Qual é o problema do joio? É que ele é muito parecido com o trigo, a ponto do Senhor falar, não tira, porque se tirar, se você quiser tirar o joio, vai tirar o trigo junto. Porque é muito parecido. E muitas vezes nós crentes estamos tão fracos e tão frios e desinteressados e às vezes carnais, que a gente fica muito parecido com o trigo. Às vezes muito parecido com o joio. Às vezes o joio fica mais parecido com o trigo do que a gente, como o trigo, fica parecido com o trigo. Então Jesus falou, não separa. Não separa, isso deve ser feito só no final da colheita. O que é o final da colheita? É o final desta era. Quando haverá a colheita? Nós teremos uma primeira colheita, que é só a retirada da igreja, da noiva, para encontro com Jesus nos ares, e depois teremos uma segunda colheita que começa, né, com o juízo das nações, são tirados, o exército está destruindo Israel, depois você tem o julgamento começando você tem o juízo das nações, depois tem o juízo de Israel, né? Você passa judeu por judeu na vara de medição do Senhor, né? Para ver quem realmente crê nele, quem vai ficar no reino, né? E aí o reino segue. Tá? Então este é o final desta era. Tá? E não são homens que fazem a distinção, porque nós não somos chamados para julgar. Não é um chamado da igreja o julgamento, o juízo. Nós vamos julgar depois, lá na frente. Bem lá na frente, nós vamos nos centrar em tronos para julgar. Mas isso não é agora. O tempo da igreja hoje é o tempo de anunciar o evangelho, é o tempo de eu vim não para julgar nem condenar esse mundo, mas eu vim para salvar o máximo que eu puder. Né? Então essa é a nossa vocação atual, esse é o nosso tempo. Eu não posso misturar essas coisas. Tá? Tem 3 pontos muito importantes para entender esse processo da igreja. Primeiro, a igreja universal, é isso que a gente já explicou. É a verdadeira igreja, né? Que não é conhecida dos homens, não tem nada a ver com denominações e são os crentes que já se converteram, estão inseridos na igreja verdadeira de Jesus Cristo. Segundo, a igreja visível, são as igrejas locais, que têm suas denominações, estão lá
E tem joio no meio dela, e tem pessoas que ainda não se decidiram, né? Ainda vão caminhar para uma direção ou para outra. Tá? E a gente tem o ensino para a igreja e para o indivíduo. É muito importante a gente entender qual é a nossa prioridade de leitura hoje. Tem igreja que prega o Antigo Testamento demais e o tempo inteiro. E não é isso. Não é esse o chamado da igreja. Não é essa a estrutura da igreja. Ah, não tem que pregar onde? Claro que tem que pregar. Mas não é o fundamento básico, não é a essência da nossa vida espiritual. A essência é Cristo. E qual é a essência da igreja? Eu escrevi uma frase que eu convido vocês para ler aqui, no final da página 42. O Novo Testamento tem 4 evangelhos que testemunham Jesus Cristo. Tem o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, que conta como a igreja foi formada. E em seguida temos as epístolas, de Romanos até Judas. As epístolas contêm as orientações diretas para a igreja. As epístolas descrevem como a igreja local deve ser organizada. As epístolas descrevem como eu, indivíduo, agora, na minha nova vida, que Jesus vive em mim, devo andar neste mundo. As epístolas nos ensinam qual, pode virar a página, o nosso relacionamento agora com Deus, qual e como é o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, com o meu próximo, com meus negócios. Tudo está lá. Por isso devemos ler muito, Romanos até Judas. Lá está a base do ensino para a igreja e para o indivíduo. Nós, como igreja, devemos priorizar, devemos ser mais intensos no estudo das cartas do que qualquer outra coisa na Bíblia. Tá? Não é para desprezar o Novo Testamento como um todo, pelo contrário, né? A prioridade imediatamente é o Novo Testamento, tá? E na sequência é o Antigo Testamento como um todo, para entender os links, entender a história, entender a criação, entender o processo todo. Mas a base do ensino para a igreja está nas epístolas. É muito fundamental. É muito fundamental. Tá? Efésios 3:3, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi, em poucas palavras. Ele está falando de um mistério. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Então ele está dizendo que tem um mistério que nas outras gerações não foi dado a conhecer. E Deus está revelando agora. Mas peraí, Cristo não foi revelado às outras gerações? Não teve gente que já esperava o Messias? Nós vimos na aula passada aqui que Jó, né, ele já cria, o meu Redentor vive. E ainda se manifestará sobre a terra. Então ele conhecia. Ele sabia que tinha um Redentor e que já estava vivendo. Mas ia se manifestar no tempo certo. Tá? Então, qual era o mistério que não foi revelado aos homens? Era algo oculto, algo que ninguém sabia. Tá? Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, através do Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Qual era o mistério que estava oculto? Era a igreja. A igreja não foi revelada no Antigo Testamento. A vinda do Messias foi. A rejeição de Israel foi. A igreja não era uma coisa revelada, é um negócio que estava oculto. Esse momento em que veriam os judeus e gentios debaixo do mesmo corpo, dentro do mesmo corpo e coparticipantes das mesmas promessas em Cristo Jesus, né?
Verso 7, deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Então Paulo está dizendo, olha só, ele foi chamado, foi concedido a graça de anunciar aos gentios e esclarecer a todos, gentios e judeus, o quê? A administração deste mistério. Que mistério? A igreja de Jesus Cristo. Judeus e gentios debaixo do mesmo corpo e coparticipantes da mesma promessa em Cristo Jesus. Então Paulo escreve todas as cartas esclarecendo a todos o que? A administração da igreja, deste mistério que é a igreja de Jesus Cristo. No verso 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Ou seja, os demônios também não sabiam da igreja. Não era algo conhecido, não era algo revelado. E aqui ele é revelado. E a multiforme sabedoria de Deus passa a ser revelada aos principados e potestades através da igreja de Deus. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Tá claro? Então a igreja era um mistério do reino dos céus. A igreja não era algo claro, não era algo conhecido, não era algo revelado. É um mistério do reino dos céus, que estava sendo preparado para esse tempo. Por que não era revelado? Porque os planos eram com Israel. Israel tinha que estar pronto para esse período. Mas eles caíram. Eles não vieram junto, eles rejeitaram o ungido. O ungido veio no tempo que ele disse que ia vir, no tempo que ele disse que viria, e nada aconteceu. Pelo contrário, os judeus foram matar o Messias. Em Efésios 2:14, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, gentios e judeus, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz. Israel e gentios formando a igreja. Esse é o mistério. Cristo vivendo dentro de nós, dentro dos gentios, dentro dos judeus, formando um só corpo com eles. Assim a gente termina a nossa aula de hoje, tá? E vamos dar sequência, tem muita coisa a estudar sobre a igreja, tá? As próximas aulas aí são várias aulas sobre a igreja, que a gente vai estar estudando, aprofundando, entendendo um pouco, entendendo que muitas das coisas que várias pessoas dizem, eu não congrego mais por causa disso, daquilo, estava tudo profetizado que ia acontecer, gente. Né? A gente precisa de maturidade para estar onde Deus quer que a gente esteja, e não no lugar fora dele, porque eu tive uma percepção, uma revelação, eu tenho, muitas vezes a nossa arrogância nos desvia daquilo que Deus tem para nós. Tá? Então eu mais uma vez oro ao Senhor que esse curso esteja sendo uma bênção na vida de muitos, que sejam edificados, construídos, transformados, que haja revelação e sabedoria na absorção da palavra, no entendimento, no conhecimento, que o Espírito Santo esteja purificando os nossos lábios, a nossa mensagem, para que aquilo que chega a todos seja sã doutrina, seja a verdadeira palavra de Deus, seja a revelação genuína do Espírito Santo para as nossas vidas, né?
e que o conhecimento do Senhor traga grande mudança, maturidade, crescimento para cada um de nós, para todos vocês. Eu abençoo a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Até a próxima aula.